Oi, 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 minha gente! Estamos hoje aqui no Comunicafé, eu e a Uda Rode, que é jornalista, escritora e fundadora da editora Escreva há 4 anos. Ela tem muito o que compartilhar com a gente hoje e é isso que eu quero saber de você, Uda. Como é que tudo começou? De jornalista a escritora, a empreendedora? Como é que foi esse passo? De onde surgiu a ideia, né, de montar uma editora? Obrigada pelo espaço, Camila. A Escreva nasceu do meu sonho de publicar os meus primeiros livros, mas eu não encontrei amparo no mercado editorial, porque isso, para quem é um novo autor, a gente não encontra um mercado de portas abertas. E foi aí que, diante da porta fechada, eu tinha um sonho que de fato era ser escritora, e eu aprendi todo o processo, desde a escrita do meu primeiro livro, como publicar, como lançar, como distribuir. Então eu fui assim, realmente eu desbravei esse mercado aprendendo e aí foi onde eu fundei a Escreva, porque assim, depois que eu tive a experiência de lançar os meus livros, eu comecei a receber outras mensagens, como publicar o meu Uhum. livro. Outras pessoas me procuraram para poder assim, querer realmente também, e eu notei que eles tinham as mesmas dores que a minha publicar o primeiro livro. Porque quem é marinheiro de É. primeira viagem desconhece os caminhos do mercado editorial. E eu acredito que nada melhor do que quem criou esse próprio caminho ensinar outras pessoas. E foi aí que a Escreva nasceu, de poder ajudar outras pessoas a se conectar com o mercado editorial e transformar ideias em livros incríveis. É, porque as pessoas têm normalmente duas dificuldades, né? Uma é de escrever, às vezes não sabe por onde começar ali a escrever, a contar a sua própria história. A outra são aquelas pessoas que já sabem como fazer isso, já têm essa habilidade da escrita, porém não sabe o passo a passo, como fazer para lançar aquele livro. E aí entra a parte editorial. E você vendo essa necessidade, você pensou em tudo, né? De reduzir, na verdade, simplificar esse trajeto todo, né? Eu tenho acompanhado, assim, durante toda essa jornada, eu costumo dizer que meu tempo de dedicação é exclusivo para esse projeto, para esse negócio, porque isso é um projeto de vida e que Uhum. transforma mais vidas. O desafio que os autores têm é, de primeiro ponto, é lançar a ideia e depois é de sustentar a ideia. Então, em cada jornada, eu sempre classifico ele em duas fases. Os novos começos, que é essa pessoa que está ali desconhecendo o mercado editorial, não Uhum. sabe como colocar as ideias no papel. Então você tem esses desafios e aí você precisa de fato de ter uma pessoa que te pegue na mão e te mostre ali o passo a passo. Por quê? Você pode aprender sozinho? Pode, mas quanto tempo você vai levar para aprender? E você tem tempo Verdade. hoje para aprender assim o como? Então essa ajuda é essencial. E depois que o livro já está no mercado, é de fato como você vai tornar ela ainda mais conhecida, como que você vai prospectar mercado, como que você vai marchar em outras regiões do Brasil e Sim. pelo mundo. Então, para cada passo, para cada estágio, você vai ter novos desafios e é exatamente o que a gente faz. Para quem vai publicar pela primeira vez, que está ali acompanhando, e depois que o livro está no mercado, como é que eu vou cuidar desse ecossistema, como é que eu vou aumentar as minhas vendas, como é que eu vou me tornar, tanto enquanto autor conhecido, quanto a própria obra. Sim. É, tem o antes, o durante e o depois do lançamento, É, né? E o mercado literário, ele é muito solitário, não é? Ele é ele é um mercado assim, ele é solitário. Ele é um mercado que está inovando, porque a gente também vê muitas áreas que dentro do mercado está tendo vários movimentos de inovação, Uhum. especialmente para a leitura de livros digitais. Mas ele é solitário no sentido de não ter é, essa comunicação aberta do funcionamento, do modus operandi. Porque para quem já está inserido, já está ambientado, você já conhece. Agora, para quem quer entrar, ainda não está de portas abertas. Precisa que realmente cada vez mais a gente perceba que existe um mercado para eles. E algo que, assim, por exemplo, eu vejo aqui em Brasília, existe uma lei nova que foi implementada de um programa que incorpora livros de brasilienses. Você sabia dessa lei? Pois Não. é, existe esse programa e ele é muito interessante porque qual é a leitura que eu faço? Porque quem vai incorporar livros em bibliotecas?
Então, É, é um mercado que, assim, por exemplo, para novos autores, isso é essencial, porque quando a gente está sim, falando de conquistar novos leitores, esses leitores estão na internet, estão nos pontos de distribuição, estão nas livrarias, mas a biblioteca, ela é o coração também de novos leitores. Então, esse programa que foi implementado no governo de Brasília, ele cria essas oportunidades. Então, eu vejo que para essa solidão, isso é uma porta de entrada. Mas o que a gente sim, precisa saber? As pessoas precisam saber que existe essa lei. é verdade. Ela não é Então, muito divulgada mesmo, não não. é divulgada e assim e ela dá espaços para os autores da nossa cidade. Então assim, Uhum. para uma cidade que tem movimentos de cultura muito importantes, é mais um ponto para que você que está iniciando nessa jornada, você pode ir. Porque quando você é novo autor, você vai primeiro ponto para os amigos, para os familiares, para os colegas e depois você vai para a sociedade. E aí uma forma que você tem também de se tornar conhecido é por meio das bibliotecas. Sim. E uma coisa interessante, Uda, que você falou, que eu acho bem bacana, você sempre está falando sobre isso, né? Que a escrita, ela é um negócio. E hoje nós temos muitos empreendedores que estão ali querendo contar a sua história, lançar o seu livro. Hoje esse mercado tem crescido muito, né? Muito. Os profissionais, eles utilizam o livro como uma ferramenta de imagem e reputação. E ele Uhum. é um negócio, O livro é uma autoridade hoje em dia, é né? uma autoridade. Por quê? Se eu quero conhecer um especialista, eu quero saber como é que ele pensa, se ele tem um Uhum. método, é um cartão de visita premium. Então, os profissionais hoje, eles têm utilizado, tanto em projetos de coautoria quanto obras únicas, uma ferramenta de comunicação, e cada uma com um propósito distinto, porque no voo solo você vai estar ali ocupando um lugar de destaque. E no de coautoria, ele também tem a sua relevância, porque Sim. você está dentro de um movimento, você tem, olhando para uma rede de multiplicadores, você tem ali vários multiplicadores dentro de uma mesma obra e todos eles convergindo para um único propósito. Então, hoje os autores eles utilizam os livros para como essa ferramenta. E o que eu tenho observado é não só ganhar autoridade. Muitas pessoas têm aumento de capital depois que tem um livro publicado. Por quê? Porque você se torna conhecido, você chancela o seu nome e a sua técnica e o melhor, você tem mais sucesso. Porque o sucesso, quando a gente fala de uma obra, não tem nada mais assim, um retorno quando você escuta de um leitor, fala, seu livro me tocou, eu aprendi muito com você. Sim. E às vezes pode ter sido ou com a sua jornada profissional ou também por meio da sua história, porque quando a gente fala desse movimento, escreva a sua história. Gente, é tão rico você saber que a sua história não tem concorrência e você é único, é É. especial para quem lê. Então isso toca e aí qual é o resultado? O crescimento. É verdade. Hoje você já atende, né, na Escreva mais de 1.000 autores, né, que já tiveram aí os seus livros publicados, e você pode dizer se a maioria deles hoje que lançaram esses livros são biografias, são justamente as pessoas que querem contar suas histórias, ou eles são variados, falam de outros assuntos? Hoje, na nossa casa editorial, a gente tem os dois perfis. A gente Uhum. tem as biografias, porque eu tenho incentivado muito para que você conte as suas histórias, para que realmente você possa trazer essas memórias ou histórias de pessoas, marcas e famílias. A gente tem os livros profissionais, que aí eles já estão falando sobre ou um determinada campo de atuação, ou Aham. trazendo seus métodos e ferramentas. E agora a gente também entrou com os livros infantis. A gente Hum. tem escolas, a gente vai lançar agora em São Paulo, dia 7 de novembro, um livro que conta uma história de um colégio, e ela fez um livro infantil e está fazendo a biografia também. Então, assim, Olha ela que tanto legal. abraçou os dois públicos. Então, a gente tem alguns Uhum. livros infantis que é um novo mercado que a gente começou a receber demanda e eu falei assim, vamos também Sim. atender. Sim, e justamente esse mercado hoje de livros infantis, ele precisa ser melhor trabalhado, mais difundido, né? E tornar, né, criar, na verdade, o hábito nas crianças hoje em dia de estarem não só lendo, mas escrevendo também, né? E algo que é interessante dos livros infantis, eu peguei muito esse projeto escolar, porque ela quer implementar a cultura do grupo. Uhum. Então, mesmo dentro de uma biografia, que as pessoas vão falar assim, mas por que a biografia da empresa serve? Como uma ferramenta de recursos humanos, de gestão de pessoas e de Hum. multiplicação da visão do dono. E aí você pode usar para qual é o público direcionado, tanto o público adulto quanto infanto juvenil. Sim, E isso a gente nota assim uma crescente não só na Escreva, mas também em outras editoras. sim, é uma abordagem diferente essa, né, que a gente hoje
muitas pessoas não se atentam a isso e é realmente um diferencial para as empresas É. ter isso, né? Tanto que eu lembro, não é da nossa casa, embora eu gostaria muito que fosse. Eu lembro que eu vi muitas pessoas falando que quiseram trabalhar na Mary Kay, porque eu li a história da dona e eu quis trabalhar na empresa. Uhum. Então você consegue disseminar os seus valores, os seus princípios, e as pessoas têm vontade de trabalhar dentro dessa O livro empresa. conecta, Conecta. né? Conecta. As histórias conectam, as pessoas se conectam através da leitura. É isso, E eu sempre realmente. falo que a influência te conecta com pessoas que você jamais imaginaria, porque o livro ele é um verdadeiro abre portas, porque é aquela questão que a gente fala assim, você quer entrar em ambientes estratégicos, o como? Ou você vai entrar pagando ou servindo. E o livro Uhum. ele entra pela porta da frente, porque você vai para um evento, entrega para a autoridade, ela recebe, depois ela vai ler, e depois boas coisas acontecem. É verdade. Olha, muito legal. E você tem incentivado aí as pessoas que querem justamente escrever a sua história, tirar de repente aquela história antiga de um livro da gaveta, e você tem dado, oferecido oficinas, né? Que falam sobre isso. Fala pra gente como é que funciona essa oficina, escreva a sua história, e eu vou te pedir também, claro, para você dar algumas dicas aí para quem quer começar a escrever o primeiro livro. Uau, é legal, eu gosto muito de falar sobre esse projeto. Ele já está acontecendo há 4 anos dentro da Escreva. Ao longo desse tempo, 1.200 pessoas já passaram pelas nossas oficinas, tanto online quanto presencial, ministrando em Brasília e São Paulo. E foi algo muito bonito, porque assim, começou durante a pandemia, e a gente identificou por que a oficina ela é importante. Porque muitas pessoas colocam o livro no lugar que ele não deveria estar, que é numa estante inacessível. Porque quando a Sim, gente fala sobre isso, livros, a imagem que as pessoas têm são dos grandes autores. E às vezes a pessoa fala, poxa, eu não quero, tenho esse sonho, mas não tenho coragem o suficiente para poder ir lá sim, e escrever e lançar. E a oficina, ela disrupta exatamente isso, ela quebra todos os paradigmas, porque ela mostra que o livro ele é acessível para todas as pessoas, porque a metodologia que eu desenvolvi, ela é direcionada para qualquer pessoa, independente do grau de instrução acadêmica. Então, eu posso ministrar uma oficina para uma pessoa com baixa instrução e ela vai conseguir escrever, para uma pessoa com alto grau de instrução. E por quê? Porque o que faz o livro dar certo é a mensagem que você carrega. Essa mensagem, ela não tem informação. Ela é tem sentido, verdade. ela tem essência, ela tem propósito. E todos nós carregamos essa essência dentro de nós. E é o que eu ensino dentro da oficina. Ela é uma oficina, um caminho para, primeiro ponto, isso, a gente quebrar essas barreiras da inacessibilidade. A gente mostrar que o caminho do livro é possível. É uma jornada complexa, é uma jornada que nos ensina a cada dia e principalmente é uma jornada árdua, porque não existe vitória sem esforço, sem Sim. renúncia. Então o livro traz, só que a gente conseguiu tornar o complexo acessível, fazendo como? Dividindo por etapas, por processos, e isso é o que a gente ensina. E as dicas básicas para que você quer escrever o primeiro livro é esse primeiro ponto. Não é. As pessoas não escrevem livro por uma falta de recurso financeiro. A principal motivação que a pessoa tem para escrever um livro, ela é saber qual é o propósito, o que chama, o que o coração dela queima ali na hora de escrever uma obra. Quando a pessoa, a segunda questão é a estruturação dessa história. O que você quer colocar dentro desse livro? Isso faz muita diferença, porque às vezes é tanta informação que não cabe no Sim, cartaz. é E o livro verdade. tem uma vantagem. Quanto mais, melhor. Claro que tem ali um certo ponto, número de páginas, né? Para não escrever demais, ser objetivo, mas sem ser prolixo. Sim, E a outra questão é de você buscar entender para quem que você quer conectar, qual é o teu objetivo com essa obra. Ser muito claro com a sua intenção da obra vai fazer você ter um resultado extraordinário. E a questão dos recursos, a pessoa fala assim, poxa, eu quero publicar, porque às vezes as pessoas ficam esperando assim, que a editora fale, olha, tá aqui, portas abertas. Tem algumas editoras que têm movimentos de editar e de chamamento, então fique atento que isso aí tem oportunidade. Mas normalmente, como o livro ele é um negócio, você tem que empreender, então você tem que gerar exatamente. recursos para publicar essa obra, por meio de editais de financiamento, por meio de colaboração, por meio de doação, por meio de vendas antecipadas. Então, assim, você pode fazer tudo. A única que, por isso que eu falo que a vontade de escrever um livro tem que ser maior do que os desafios que você vai enfrentar ao longo da jornada. Porque o processo do viver é complexo. O do Sim, livro é a mesma coisa. Então, quando a gente convida para que cada pessoa venha de fato escrever a sua história, é trazer para esse lugar também de senso de responsabilidade,
de comprometimento e alinhar esses objetivos. Porque assim, o que você quer ao final do dia? Se é esse livro, eu acredito que a gente tem um projeto, e eu acho que é por isso que ele é tão complexo, porque a gente está falando de um projeto que é para a eternidade. Esse livro não vai ficar só aqui. Quando nós partirmos, ele ainda vai continuar falando sobre nós. É verdade. Então ele é inesquecível, por isso que vale a pena esse esforço. E o livro não é para você, É sobre o outro. é para outra pessoa, né? É sobre o Aham. outro. Muito legal Ainda que seja isso. sobre a nossa história. Sim, com certeza, muito bacana isso, Uda. E hoje a maior dificuldade que você vê das pessoas de escreverem realmente um livro, elas têm desejo, elas querem, mas qual que é a maior dificuldade ali? O que que tem limitado essas pessoas hoje de fazer isso? Disciplina. Disciplina, porque a gente executa aquilo que a gente considera como prioridade. E quando eu falo para você ser sua maior prioridade, porque o livro ele está dentro de um patamar de sonho. Uhum. Não existe, eu não conheço nenhuma pessoa que se comprometeu, que foi lá e fez e publicou um livro e não teve a sua vida transformada. Porque antes de você transformar outras vidas, você começa pela sua. É E verdade. essa disciplina de você vencer a procrastinação, a autossabotagem, que todo mundo fala, o que impede uma pessoa de escrever o livro não é o não saber como publicar. O que eu vou escrever nas páginas em branco? É a disciplina para você se ter motivação diária para escrever, enfrentando adversidades do tempo, da rotina e tantos outros desafios que roubam o nosso tempo. Sim. Então, quando a gente prioriza o nosso tempo de qualidade para escrever a nossa história, as coisas acontecem. E qual dica você pode dar para isso, para a pessoa conseguir priorizar esse momento? O que que ela precisa fazer? A primeira questão é você ter qual é o dia da semana que você se compromete com você. É o que a Isabela Camargo fala. Você já se incluiu na sua agenda? Isso é muito profundo. Nós precisamos ter tempo para realizar os nossos Uhum. sonhos. Então, a primeira questão é se incluir na sua própria agenda. E aí você colocar ali, é de domingo a domingo, qual é o dia que você tem? Qual é o horário? Quando você coloca, por exemplo, uma hora do seu tempo dedicada, uma hora por semana, acorda mais cedo, dorme mais tarde, mais fácil. Então, essa é a principal dica. Eu não tenho tempo, faz caber. E se desligar do mundo, né? Acho que está ali centrada, desligar o celular, está de fato ali centrada naquele momento, Eu né? geralmente eu falo duas coisas para os nossos autores. Primeiro ponto, coloque o celular no modo avião. E a segunda questão é, até o final, o foco é total. O Aham. foco é total. Por isso que eu falo de você destinar um tempo, porque você sabe qual é o tempo que você está menos cansado. E aí, naquele tempo que você se comprometeu consigo mesmo, você escreve. E o tempo, normalmente, para o autor escrever esse livro, finalizar ele, publicar, qual que é o tempo? A gente calcula aí um tempo adequado. Você é seu maior parâmetro. Aham. Então, você pode escrever em 30, 60 ou 90 dias. A grande maioria dos nossos autores, eles escrevem em 90 dias. Então, se prepare para escrever em 3 meses. E isso a gente está falando aí de um cronograma de 16 semanas. Ou Uhum. seja, um capítulo por quinzena. Dá tempo, né, gente? Sim, é Dá tempo. verdade. Se organizar, e se você comprometer, você consegue escrever em tempo hábil. Porque você vai treinar a musculatura do seu cérebro para raciocinar, passar sua mensagem e escrever. Exatamente. E depois que passar dessa fase, que publicar, o livro estiver publicado, não é só largar ali na prateleira da livraria, na Amazon e esquecer, não. Tem todo aquele trabalho depois que você precisa vender esse livro, não é? É um negócio. E aí começa a segunda fase do campeonato, porque a primeira É, fase é o lançamento da obra. E aí a gente colocou os 90 dias, mas é 90 dias para escrever, mais 90 dias para publicar, respeitando todo um circuito editorial. E depois que o livro está no mercado, de fato você tem que colocar o carro na rua. Não sim. adianta, assim, vai chegar um momento que ele vai falar por si mesmo. Ele vai ganhar mercado, ele vai conquistar o coração dos leitores, mas no primeiro momento é você quem tem que ir atrás desses leitores, é você que tem que fazer o seu movimento para movimentar o mundo.
E Sim. aí, de fato, tem que ir para as livrarias, tem que ir para os cafés, tem que se conectar com as pessoas, porque o público está ali. Porque a gente nunca pode, quando a gente vai para a rua fazer uma atividade, uma ativação, a gente tem que sempre falar assim: quem é que vai comprar meu livro? Todo livro e todo autor, ele tem um endereço, ele tem um propósito, ele tem um destino. Se você saiu com o objetivo de transformar mais vidas, pode ter certeza que naquele dia a sua obra vai ser o fôlego, vai ser o bálsamo que o outro precisa. Então, vá para a rua, crie seu movimento para você conquistar os leitores. E aí, quando você estiver com essas pessoas, não é sobre elas, é sobre quem elas conhecem. Então, elas vão ler, vão recomendar para outras pessoas. E aí, você vai construir na sua rede até se tornar um grande autor conhecido. Mas todos os grandes autores um dia viver o seu novo começo. Por isso que a gente não pode desprezar os novos É, começos. exatamente. Com certeza, Alda. E como você disse, né? Um livro hoje em dia abre muitas portas. Então eu quero te parabenizar porque a editora Escreva é uma das poucas editoras que realmente pega na mão ali do autor, que ensina esse passo a passo, que constrói junto a história, o relacionamento, né? Com aquele autor, desde o início, durante, no meio, depois também do lançamento. Então, quero te parabenizar pela sua força de vontade, pela sua coragem de estar à frente dessa editora e de empreender, que a gente sabe que não é fácil. Empreender tem o seu desafio, mas eu acredito que quando você tem realmente assim um destino, você tem tudo. E eu acredito que o que faz a Escreva ser única, além de cuidar de novos autores, é o perfil da nossa casa, porque hoje 60% dos nossos autores são pessoas negras, pessoas idosas, mulheres e pessoas com deficiência. Então, essas pessoas, assim, a gente verifica que elas vêm para nossa casa por uma questão de afinidade, de Uhum. propósito de marca e também de demanda de mercado, porque a gente precisa aumentar a participação das pessoas negras na literatura e do campo das pessoas com deficiência, especialmente a bandeira que eu atendo já há mais de 15 anos, que é a causa das doenças raras. Você tem uma demanda na literatura para a produção de livros e esses pacientes precisam contar suas histórias, porque são pacientes que se tornam especialistas. Então, Sim. muita gente tem procurado e falar assim: poxa, existe uma demanda de mercado e a informação precisa de mim. Então eles vêm por conta desse propósito, porque eles se sentem realmente assim uma casa amparado dentro de uma força que vai assim realmente transformar outras vidas, porque o livro para esse perfil de público é, é a fonte de vida. Sim, Então é muito é gostoso saber verdade. assim que você é responsável pelo cuidado de uma outra pessoa. É verdade, isso é muito legal mesmo. Bacana, Ailda, muito obrigada, viu, por esse bate-papo hoje aqui, esse podcast no Comunicafé, no EstúdioCast. Muito obrigada por ter você aqui, por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história e da editora Escreva. Parabéns. Obrigada pelo espaço, Camila, e também por esse projeto que é maravilhoso, né? Que a gente tem que estar compartilhando e vem pro Comunicafé também, porque olha, aqui eu sempre costumo dizer que é o café mais charmosinho de Brasília. É, Então, e livre café, ó, tudo a ver. verdade. Até o próximo podcast. Eu espero você. Tchau, tchau.